Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o nosso primeiro Conexão Single ao vivo e nós damos as boas-vindas para você e queremos a participação de todos. Não é isso, Lu? É isso mesmo. E nós damos as boas-vindas para você e queremos a participação de todos. Não é isso, Lu? Se você aqui, você está participando com a gente, põe seu nome no chat para a gente se identificar. Realmente a gente podia te dar um abraço, mas como a gente não pode, então se identifica aí pelo chat, tá bom? Então, para a gente começar? Graça e paz, irmãos. Antes da gente começar, né, sejam todos bem-vindos aqui com a gente no Single. Um forte abraço, né, um abraço virtual, mas um forte abraço a todos vocês. Eu queria compartilhar um texto de Romanos 15:4, que diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que nós precisamos mais esse dia é esperança. Creio que o Senhor vai agir, creio que o Senhor vai falar ao nosso coração. E hoje, se você está aqui, é porque o Senhor quer falar com você. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Hoje iniciamos, Senhor, um momento diferente. O Senhor preparou o coração de cada um de nós, temos orado, temos buscado, e as pessoas estão entrando, Senhor, porque elas têm ansiedade de ouvir o Senhor falar. Pai, prepara os nossos corações, abre nossas vidas, Senhor. Prepara, Senhor, esse momento, prepara a vida do pastor Abner, que seja um instrumento usado pelo Senhor para transmitir a palavra. Ó Deus, ser com a Sandra, ser com a Luz, ser com o Marcelo, com a Keila, com o Wilson, com a Márcia, com cada um de nós, Senhor. E que tudo que nós façamos, tudo que nós ouçamos, possa transformar as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor e abençoamos esse culto em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer para vocês também que, se vocês tiverem pedidos de oração durante todo o período aí do culto, pode passar no chat que a gente vai estar orando aqui, tá bom? Abraço. Pessoal, boa noite, graça e paz. Então, pessoal, esse momento é um momento diferente, né, para todos nós, mas, enfim, vamos procurar utilizar da tecnologia para a gente poder estar juntos de alguma forma e tratar de assuntos que sejam relevantes para todos nós, né? Uma coisa importante, a partir do momento que a OMS decretou, né, de forma oficial uma pandemia, milhões de pessoas, na maior parte do mundo, começaram a ter que lidar com sentimentos desconfortantes, como angústia, dúvidas, medos, incertezas. E somado a isso tudo, a gente foi convocado ainda a restringir os nossos movimentos, né, e nos resguardarmos em nossas casas, a fim de reduzirmos os riscos de contágio. Quer dizer, o Covid-19 ele tem que ser levado a sério, né? Mas a gente não pode deixar de pensar do grande impacto que tudo isso está trazendo para nós em várias áreas, né? Tanto na área econômica quanto na área social, na área da saúde, enfim, todas as áreas foram atingidas com um impacto muito grande por conta de tudo isso, né? Nós estamos lidando com uma situação que jamais foi vista no mundo, né? Por exemplo, um sentimento de insegurança pode ser computado assim em pequenas comunidades ou em pequenos grupos, né? Mas um sentimento tão global de insegurança como a gente está vivendo hoje é algo assim muito inédito, né? Que jamais foi experiencializado. Isso por conta da própria comunicação, da própria mídia, né, dos avanços tecnológicos, nos ajuda a ter esse contato com o mundo inteiro e saber o que está acontecendo no mundo todo. Então, assim, um sentimento muito forte que tem sido perdido nisso é o sentimento de segurança, né? A nossa mente, ela não está acostumada a lidar, por exemplo, com inimigos invisíveis, né?
E a gente sabe que tem alguma coisa lá fora, mas a gente não consegue ver isso que está lá fora, porque ele é microscópico, né? A gente sabe que tem uma ameaça no ar, mas a gente não consegue, de fato, colocar isso nos nossos olhos, né? Diante de nós, porque é um inimigo microscópico. Enfim, é muito complexo tudo isso. E o que isso gera em nós, né? O que isso gera em nós? As angústias, né? O sofrimento, os isolamentos. Eu tratei isso em alguns vídeos, em alguns pequenos vídeos. Eu não sei se vocês chegaram a receber, mas eu falo no primeiro vídeo de uma série, né, sobre fases do luto, sobre fases da quarentena. Eu falo que na primeira semana a ficha ainda não caiu das pessoas, né? Na primeira semana de quarentena, o sentimento de muitos era como se estivesse de férias. Não, é um sentimento assim muito está acontecendo, normal, né? Na segunda semana, a gente percebeu um movimento muito forte de solidariedade entre as pessoas, né? Vizinho fazendo serenata para o vizinho lá do outro, cantores aí tocando música nas varandas, né? É um sentimento de solidariedade entre as pessoas, foi muito forte na segunda semana. A partir da terceira, quarta semana, a gente tem um sentimento de angústia que começa a atravessar as pessoas, né? E agora a gente acabou de receber um comunicado que a quarentena vai ser estendida até o dia 20 de maio. Então, o que a gente tem aqui é um reforço, né? Nesse tipo de sentimento que tende a aumentar. Nesse exato momento, o que a gente percebe é que os transtornos de todos os níveis, né, depressão, ansiedade, a tendência é que, de fato, eles aumentem, né? E, inclusive, a violência doméstica, né? Porque as pessoas elas não estavam acostumadas a conviver por muito tempo no mesmo ambiente. Os filhos iam para a escola, o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar, enfim, né? E se encontrava num período muito curto, onde compartilhava alguns momentos, e aí cada um ia para a cama, não sei o quê, babá, né? E hoje não, hoje as pessoas estão convivendo com maior tempo, e isso traz, além da questão do confinamento, né? Que começa a trazer um incômodo, um nervosismo e uma irritabilidade muito grande. Você começa a ver as pessoas, então, se agredindo, né? Isso é um quadro que tende a aumentar, né? Isso é muito comum, por exemplo, nos navios, né? O pessoal que trabalha em navio, depois os que vão para o mar 30 dias, por exemplo, né? Depois da terceira semana, os supervisores têm que ficar muito atentos à tripulação, porque após a terceira semana começa a ter muita violência dentro do navio e agressividades, enfim, irritabilidade. Isso tende a aumentar, então, pelo que a gente percebe, né? São várias questões aí que nos atravessam. Pensando na solidão, né, e na solitude, a solidão é um sentimento que, com certeza, atravessa a todos nós nesse momento de quarentena, né? De uma certa forma, eu vou dizer para você que solidão é diferente, por exemplo, de você estar só. Você pode estar só e não sentir solidão, né? Solidão é um sentimento de desconforto que atravessa a pessoa, onde você se sente desconectado de alguma forma das outras pessoas. É como se os laços fossem afrouxados, né? Então, às vezes, você pode estar até numa casa cheia de pessoas e sentindo só. Ou, às vezes, você pode estar sozinho e não estar se sentindo só, né? Então, solidão é esse sentimento de desconforto que nos atravessa. É importante a gente frisar isso, porque nesse momento, né? Porque nós somos seres sociais, somos seres relacionais. Deus nos fez relacionais, né? O nosso próprio Deus é um Deus que se relaciona.
e criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos essa característica em nós, né? Que é a característica de se relacionar com o outro, com o próximo, com o mundo, né? A solitude, ela se difere da solidão, por quê? Porque é um momento que você está só, mas você não tem um desconforto, né? Por estar só. Você está só e, às vezes, você até busca esse estar só para poder meditar, para poder refletir, né? Para poder, de uma certa forma, mergulhar nos seus pensamentos, em algum pensamento que você deseja ir com mais profundidade, enfim, se escolhe estar só. E essa é a grande diferença. E, ao ler os evangelhos, a gente percebe bem claramente, né, Jesus, em vários momentos, ele buscando a solitude. Você tem lá no Marcos 6, assim que Jesus faz a multiplicação dos pães, diz o texto que ele despede os discípulos, ele pede que os discípulos atravessem o mar da Galileia e fala, vá, atravesse o mar, né? Vai para o outro lado do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, né? E diz o texto, ele despede a multidão e ele sobe ao monte para orar. Então, essas constantes saídas de Jesus do meio das pessoas para buscar a face de Deus, esses são os momentos de solitude, né? Onde o Senhor escolhia estar só para poder, de fato, estar com Deus, estar buscando Deus. Então, assim, solitude, a gente pode colocar a solitude como uma das disciplinas espirituais a serem cultivadas, inclusive, né? A serenidade, ela vem por conta também da solitude, quando a gente busca esse lugar, né? É um tempo em que você separa para poder estar com o Senhor, né? É um tempo que você tira a sós para estar com Deus, através do qual a gente pode experimentar, então, essa profunda serenidade, né? A solitude, ela não tem a ver com 12 ou 15 minutos que você separa, por exemplo, para estar com o Senhor. Ela é mais do que isso, né? Tem a ver com uma disposição do coração em estar com Ele, em abrir mão, às vezes, de estar com um bom amigo, de estar mesmo, às vezes, com alguém da família, né? Mas para você estar com Ele. E é importante isso, né? A gente colocar as coisas na sua prioridade. O que é o mais importante, né? Nas nossas vidas? O que é o mais importante, né? Nossa relação com Deus, depois com os nossos familiares, né? Aí com o nosso trabalho, com a nossa igreja, enfim, são prioridades. A gente colocar isso de uma forma que a gente possa navegar por todas essas prioridades sem deixar de que elas façam parte da nossa vida, né? Sem comprometer aquilo que é mais importante. São nesses momentos de solitude que o Senhor trata com a gente, né? É aí que ele se revela, que ele revela as coisas da alma, da nossa alma, que devem ser trabalhadas. São nesses momentos que o Senhor sonda nossas profundezas, né, os pensamentos, onde ele torna consciente, muitas vezes, aquilo que não é consciente, aquilo que está muito inconsciente, escondido em nós. Nesse período de solitude, Deus abre os nossos olhos, né, para tudo aquilo que necessita de atenção. O Salmo 139, os versículos de 1 a 4, 23, 24, 1 Coríntios 11, 17 a 22, tratam dessas questões, né? Dessas profundezas, onde Deus quer percustar, onde Deus quer sondar, quer escanear e conhecer, e para que a gente também se conheça, né? Uma inquietação cresce dentro de nós, quando a gente se recusa a buscar esse lugar de isolamento, muitas vezes, para nos examinarmos, para examinar o próprio coração e as nossas motivações. A gente corre o risco de nos embaraçarmos com as nossas atividades e responsabilidades,
né? Quão ocupado nós podemos ser, né? E, em consequência disso, quão vazios também. Nós proferimos palavras, mas elas nada significam, né? A gente acaba trafegando por verdades espirituais não vividas, muitas vezes. E caímos no que a gente pode dizer, naquilo que Manning diz, que é a fraude espiritual, né? A gente transita por verdades que não vivenciamos, né? Falamos de verdades espirituais que as Escrituras nos apontam, que não vivemos. Isso verdadeiramente o impostor que vive em nós, em cada um de nós, de alguma forma. Então, o Senhor nos leva e nos clama e nos convoca a esse lugar de solitude, né? A encontrar esse lugar onde a gente possa se sentir bem com a gente mesmo, no silêncio. O Salmo 139 é belíssimo, né? Ele espelha muito isso. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer o inferno a minha cama, eis que tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins e cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, tão maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se a contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo ainda, estou contigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse tipo de experiência a gente só tem na solitude. Sem solitude, a gente não desenvolve o que a gente chama de escuta espiritual. A solitude é um momento, um tempo específico que você separa para estar a sós, com um propósito específico de busca. A solitude começa quando há uma hora, há um lugar para Deus e só para Deus. Um lugar secreto, né? E se realmente crermos em Deus e cremos que Ele interage conosco, então é necessário que a gente reserve esse tempo e esse tempo e um espaço devido onde a gente possa dedicar essa atenção a Ele. Ele diz lá em Mateus 6,6, né? Quando orardes, entre em vosso quarto, feche a porta e ore a vosso Pai que está num lugar secreto. E que lugar secreto é esse, né? Como chegar ao lugar secreto? Né? A gente é coberto por a gente é atravessado por desejos antagônicos, né? Eles são contraditórios. O mais cruel, por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente almeja estar na solitude, a gente se afasta dela, né? Com receio e evitamos esse tempo, né? Evitamos esse tempo. Ficar a só sem TV, livro, música, telefone, pode dar um caos interior, um sentimento de caos dentro de nós.
né, que nos faz perceber o quanto vazio estamos. E isso pode ser muito perturbador e confuso. Quando entrar nesse quarto secreto, né, que é o seu coração, nós temos que deixar tudo para fora, né? Muitas vezes a gente fecha a porta desse lugar secreto, mas a gente leva com a gente várias malas cheias. Então, de fato, a gente não está só, né? A gente não está só. Muitas vezes nós usamos as distrações exteriores para proteger-nos contra os ruídos interiores. A gente usa as distrações exteriores para nos proteger dos ruídos interiores. É uma forma, então, de a gente não ouvir aquela voz que fala dentro de nós, né? Durante esse tempo em que a gente atravessa, é importante que a gente tenha noção, né, que nós vamos ser, sim, de fato, atravessados por vários sentimentos, sentimentos difusos, sentimentos de irritabilidade, de tristeza, de ansiedade, né, que vão nos acometer durante esse período. E aí, o que eu digo para você é que, além de tudo isso, o que a gente pode estar sentindo nesse momento é um tipo de luto antecipado. O que é isso, né? O luto antecipado é um sentimento que se tem, por exemplo, quando se anuncia, a gente não vive isso no Brasil, né? Mas se anuncia que um terremoto está para acontecer, ou que um tufão vai passar na região, ou que alguma coisa catastrófica vai acontecer, é um sentimento que acomete as pessoas nesse momento, um sentimento de uma perda que às vezes ainda nem se configurou. Exatamente isso que muitos de nós sentimos nesse momento de quarentena, né? Sabemos que o mundo nunca vai ser igual, né? Como da mesma forma como em 11 de setembro, né, com a queda das Torres Gêmeas, ir para os aeroportos mudou drasticamente, né, os sistemas de segurança e tudo mais, a gente sabe e percebe que nesse momento de quarentena as coisas nunca mais serão as mesmas. Que depois que passar esse período de pandemia, a gente vai viver novas conexões e o mundo vai ser repensado, ele está sendo repensado, né? Vivemos a incerteza do amanhã, a incerteza de como será o amanhã, né? Como será a questão financeira de cada um de nós, enfim, são várias coisas que acontecem nesse momento, né, que nos atravessam, então, que a gente pode chamar de luto antecipado. E o luto, pessoal, tem fases. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, né? A primeira fase do luto é a negação. É aquela fase assim que muitos passaram e muitos ainda vivem isso, né? Esse vírus não chega em mim, isso pega nos outros, não pega em mim. Que vírus que nada, isso é alguma coisa que é um complô, é um complô que estão se fazendo, enfim, né? É aquela negação de que isso chega em todo mundo, mas não chega em mim, tá? Depois disso tem a fase da raiva e da revolta, né? É a fase onde a pessoa ela começa a entrar numa ira, assim, vocês estão me tirando a liberdade de trabalhar, a gente vai morrer de fome, por quanto mais tempo vocês vão prender a gente, né? Aquela fase do, não, vamos à luta, a gente vê isso na política, né? Você ouve os discursos ali, né? Um dizendo, vamos trabalhar, outro dizendo, não, vamos se resguardar, e aí você vê aquele combate, né? Entre duas posições ou três posições, enfim, é a fase da revolta, a fase da ira, da raiva. Em seguida, vem a fase da barganha, né? Se barganha com o divino, se barganha com Deus, se barganha com... então se a gente ficar mesmo, né, essas 2 semanas em casa, as coisas vão voltar ao normal, não vão? Se a gente está se resguardando, então não é...
Ou então se ganha com Deus, né? Vamos fazer aí um jejum nacional, né? Onde todos vão se humilhar. Estou falando isso é errado, gente. Só estou pensando em motivações que nos levam a tomar algumas atitudes, né? Quais são as motivações? Isso pode ser na fase da barganha, né? Da fase da negociação, onde a gente tenta barganhar com Deus alguma coisa. Se o Senhor nos livrar disso, a gente vai te dar isso, né? Seria mais ou menos essa questão. A outra fase é a fase da tristeza ou da depressão, né? É quando cai a ficha, no momento em que a gente diz, eu não tenho nada mais a fazer, né? Tudo que podia ser feito foi feito. E ainda assim a gente sofre a perda, né? Essa é a fase da tristeza. E em seguida a gente tem a resolução ou a aceitação, né? Que seria quando a gente enxerga a realidade e diz, não é isso, o que eu posso fazer diante disso para ser uma oportunidade para o meu crescimento, né? A situação está aí, eu não consigo mudar isso, tem um vírus aí fora que está me ameaçando, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer diante disso que me é colocado? Qual a minha atitude? Né? Eu tomo algumas ações diante disso, né? Eu aceito que existe, mas eu não sou refém disso que existe. Essa é a fase da resolução e a fase da aceitação. Todos nós quando passamos por perdas, tanto de entes queridos, quanto de emprego, separações e tudo mais, passamos por essas 5 fases: negação, revolta, raiva, barganha, negociação, tristeza, depressão e resolução e aceitação. São as fases do luto, né, que nós podemos atravessar e viver. Agora, como que a gente pode lidar com tudo isso, né? Primeiro, assim, algumas dicas, né? Estabeleça rotinas, né? Se você está em casa, não está se locomovendo para o trabalho, estabeleça rotinas, né? Tenha hora para você trabalhar, né? Ainda que seja home office, tem hora para se alimentar, tira o pijama, não fica de pijama o dia inteiro, né? Se vista confortavelmente, mas como se você estivesse indo para o trabalho. São dicas produtivas para a gente não entrar na neurose, né, da quarentena. Não se aliene emocionalmente, nós somos seres sociais, então não se esconda, né, não fuja dos contatos. O mais importante da vida humana são as relações significativas que a gente constrói. Nós somos relacionais, nós falamos sobre isso no início. Então, mantenha as relações, né? Trabalhe, mas saiba a hora de parar. Esse momento é um momento de muito trabalho, mas saiba a hora de parar, né? A hora que você... Agora eu vou parar, entendeu? Às vezes, quando a gente está no home office, a gente entra num engajamento e num flow que a gente não para nem para ir no banheiro. Não para com isso, né? Tem que ter paradas, né? Paradas para rir, paradas para brincar, para tomar um café, enfim, né? Tenha paradas. A gente precisa ter rotinas, mas elas não precisam ser rígidas demais. Elas podem ser flexíveis, tá bom? Um ponto importante, agradeça a Deus intencionalmente. Isso se chama gratidão ativa. É quando você decide ser grato. Não seja daqueles que vê defeito em tudo, que vive lamuriando, murmurando, isso envenena o seu organismo. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos. A gente dá um exercício para os nossos pacientes que têm depressão, que é um jornal de gratidão. Escreva 5 coisas boas que te aconteceram durante o dia. Faça disso um hábito por 3 meses. E para de reclamar das coisas. Isso só te envenena. Presta bem atenção. Quando você é grato, você dorme melhor. Quando você é grato, você melhora o seu sistema imunológico. Quando você é grato, você melhora as suas relações exteriores. Quando você é grato, você tem mais energia até para fazer atividade física. Quando você é grato,
você melhora a sua saúde. E mais do que isso, você para de encher o próprio saco. Desculpa a expressão, né? Você para de se encher o próprio saco. E você começa a ser uma pessoa mais prazerosa de estar com, porque é insuportável viver com alguém que reclama o tempo inteiro. É insuportável, né? Então, por favor, mude, né? Mude. Haja a gratidão ativa, você decide ser grato, é uma decisão, é um exercício. E você pode começar com o seu diário de gratidão, né? Medite, faça relaxamento, isso é importante. Né? A gente, quando voltarmos, a gente pode até dar uma aula aí de como fazer relaxamento, né? Um relaxamento onde você medite na palavra, isso é fantástico, né? Você fechar os seus olhos, você se vê numa cena bíblica, você se vê com Jesus, por exemplo, multiplicando os pães, você sendo aquela criança que dá nas mãos do Senhor os peixinhos e os pãezinhos, né? Viver isso. Para um pouquinho, fecha os olhos, respira, né? Esteja onde os teus pés estão. Esse é um conselho que a minha esposa me dá, que é uma sabedoria enorme, né? Esteja onde os teus pés estão. A nossa mente tende a vagar, né? A gente está aqui, mas a nossa mente está em outro lugar. Volta, né? Esteja no presente. Uma última dica, só para a gente abrir agora para a conversa. Respire, né? Fôlego de vida. Perceba a sua respiração. Pessoal, são coisas tão simples que a gente até questiona. Mas será que é isso mesmo? Será que é tão simples desse jeito? É tão simples desse jeito, né? Respire lentamente, tranquilamente. A respiração lenta, ela tranquiliza o nosso coração. Utilize a sua respiração para te acalmar, tá? Se necessário, faça isso várias vezes durante o dia. Respire em 5 tempos, ó. Você respira pelo nariz em 5 tempos e solta pela boca em 5 tempos. Uma boa forma de exercitar essa respiração, a gente tem uma respiração do coração. Chama exicasmo. Caramba, o que é isso, pastor? Exicasmo. Exicasmo é uma prática de oração que os cristãos antigos, né, praticavam lá no Oriente, né? E ainda praticam, né? Os ortodoxos ainda praticam isso, né? Do que consiste isso? Em você respirar lentamente em 5 tempos pelo nariz, solta pela boca em 5 tempos, e quando você inspira o ar pelo nariz, você diz sobre a respiração, sobre a inspiração, né? Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Senhor Jesus, tem piedade de mim. Você diz na sua mente isso. Enquanto você inspira, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim. Esse é um modelo. Vou te dar outro. Quando você estiver lidando com coisas que você não controla, você respira. Senhor Jesus Cristo, toma conta disso. Respira no Senhor Jesus Cristo e expira no toma conta disso. Respira, Senhor Jesus Cristo. Toma conta disso, né? Quando você estiver sentindo só, rejeitado, solidão, uma boa respiração é Senhor Jesus Cristo. Eu pertenço a Ti. Ô Pai, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Faça isso o máximo que você puder, né? Tudo isso são formas de você lidar com esse tempo, né?
Eu fiz alguns vídeos, são 5 vídeos, que falam sobre todas essas fases que a gente está conversando. Depois, se você quiser, você pode entrar lá entra no YouTube, escreve Abner Morilas, L-L-A-S, tá? E aí você vai ver que tem 4 vídeos, vai sair o 5º agora. Isso vai esclarecer um pouco melhor tudo isso que a gente falou. É isso. Eu espero que, de alguma forma, aí tenha ajudado você nesse momento aí de quarentena que você está vivendo. E eu queria abrir agora um espaço para perguntas, né? Eu vou precisar de alguém, um de vocês vai ser o mediador das perguntas, né? Pelo que eu entendo. Então, agora... Pastor. Pois não. Eu tenho uma pergunta aqui da Andréia, Espírito Santo. Opa, Andréia. Ela pergunta o seguinte... Andréia, você é querida demais, viu? Nós amamos você. Que bom que você está nos vendo. Ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: todos conseguem chegar à fase da aceitação do luto? Boa pergunta, Andréia. Bom, deixa eu só explicar uma coisa bem breve. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. São várias fases ao mesmo tempo. Você pode viver no mesmo dia e elas não são lineares, pode acontecer de maneiras diferentes. Agora, a sua pergunta, Andréia, todos chegam à aceitação? Não. Quando o luto é complicado, a gente chama de luto complicado, a pessoa não consegue chegar nessa fase da aceitação. Aí essa pessoa precisa ser ajudada por um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, né? Alguém que trabalhe com a alma humana, que possa ajudar essa pessoa a chegar a esse lugar de aceitação e de resolução. Então, um luto complicado, quando atravessa a gente, pode nos deixar paralisado numa dessas fases. E aí é muito difícil, né? Você tem pessoas que param na negação, por exemplo, né? Quando perdem um ente querido, então elas não, por exemplo, elas não modificam o quarto da pessoa, elas alimentam o Facebook como se fosse a pessoa viva, enfim, ela não consegue lidar com a realidade da perda. Essa pessoa precisa ser ajudada, né? Então, nem todos chegam à resolução e à aceitação. E aí, o que a gente chama isso é de luto complicado. Um luto para se resolver leva até uns 2 anos. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vá sentir, em dados momentos, aquelas ondas de tristeza, né? O que modifica é a intensidade dessa tristeza, né? Ela se torna mais suportável durante a vida da pessoa e ela não tira a funcionalidade da pessoa de alguma forma. Espero ter respondido sua pergunta. Oi, pastor. Tem uma pergunta aqui da Ariane Lema. Ela está perguntando assim, se não tendo velório nem despedida, como fica essa questão emocionalmente para os familiares? Que o velório faz parte de uma das etapas do luto, certo? Certo, bacana a sua pergunta, Ariana, muito inteligente. Olha, a gente sabe, o luto interditado, né, é o que a gente está vivendo hoje, é uma questão muito séria, porque a gente precisa desses rituais para a gente se organizar. O luto, quando a gente faz um funeral, né, a gente faz uma despedida para o morto. É uma homenagem ao morto e é um momento para a família também ter o que a gente chama de catarse, né? Que é um investimento de energia psíquica naquele momento de compulsão, onde a gente chora, né? O próprio Senhor Jesus chora, né? Quando Jesus vai ao túmulo de Lázaro, diz lá que as pessoas choravam e Jesus naquele momento chora também, mostrando a fragilidade do ser humano. Então, chorar os seus mortos é muito importante. Nesse momento, a gente sabe que, por conta da contaminação, os caixões são lacrados, né? Você tem no máximo 10 minutos ali com o corpo, mas você não vê nada, e eles são cremados, enfim. Tudo isso vai trazer um prejuízo emocional, para aquela família que tem
querido que se parte. Mas o que a gente tem que avaliar diante da situação que a gente vive é o menos ruim, né? É ruim, é ruim você não velar, não chorar o seu morto, não se despedir ali adequadamente, né? Mas pior ainda é a gente ter uma contaminação em massa. Então, diante dessa situação, é muito complicado, né? Como que a gente pode, talvez, melhorar isso? A gente fazer despedidas, né? Que sejam assim, como a gente está fazendo aqui. Não é a mesma coisa, né? Mas providenciar, por exemplo, um culto online, né? Para essa família, vários amigos se reunirem, familiares se reunirem, porque nem isso eles podem, né? Se reunirem e conversarem, e chorarem juntos, e orarem juntos. Tudo isso ajuda muito, né, a estabelecer um ritual diferente. Mas a gente sabe que isso vai trazer prejuízo emocional, sim. Muito boa a sua pergunta. Vai sair na Prime Gospel agora. Eu fiz um artigo sobre essa questão do luto interditado. Deve estar para sair na Ultimato e na Prime Gospel. Assim que sair, eu passo para o Ilcinho e eles passam para vocês, tá bom? Pastor, Oi. O Marcos Aurélio, ele pergunta o seguinte: como a logoterapia pode ajudar nesse momento? E como ir além da logoterapia? E como ir em busca de algo maior? Bacana. São 3 perguntas. Sim, Marco Aurélio. A logoterapia, ela nos ajuda pelo seguinte. Viktor Frankl, quando ele esboça, né, quando ele cunha a logoterapia, ele cunha num ambiente extremamente agressivo e opressor, que é o campo de concentração, né? Ali ele começa ele já vinha trabalhando antes algumas ideias, né? Mas ali, de fato, tem um nascimento, né? Dessa abordagem terapêutica, onde ele trabalha com atitudes também, né? Quer dizer, eu não mudo a situação, mas eu mudo a minha atitude diante da situação. A busca de significado, a busca de propósito para a minha existência nos garante caminhar de maneira mais saudável, né? É muito interessante o livro que ele escreve, Um Psicólogo no Campo de Concentração, onde ele conta a história de Félix, né? Félix era um companheiro dele ali no campo, e Félix tem um sonho, e nesse sonho, a pessoa no sonho, né? A divindade lá no sonho, diz para ele, faça qualquer pedido, né? Que eu te farei, né? Eu te darei, eu te responderei. E aí ele pergunta no sonho, ele pergunta, né, para essa aparição que ele tem, quando iria terminar aquele tempo de reclusão. E aí ele ouve 30 de março de 1945. Eles estavam em janeiro, né? Então Félix, ele se embunha de muita força, e quando chega, vai se aproximando, né, a data que ele ouviu dessa voz, né, vai se aproximando e a guerra se intensifica. Félix começa a adoecer. Olha que interessante, no dia 29 de março, isso é Frankl escrevendo, né, no livro, Félix, ele contrai o tifo. A doença já devia estar latente no corpo dele, mas exatamente no dia 29 de março, ele contrai a doença, no dia 30 ele entra em coma e falece. Exatamente no dia em que ele ouviu, né, no sonho dele, em que ele seria liberto. A gente pode até falar, não, ele foi livre, né, de alguma forma. Mas quando ele perdeu a esperança, quando ele perdeu o sentido, o significado, então ele se rendeu à vida dele. A nossa mente, ela é poderosíssima, Marcos. A gente pode usar a nossa mente para construir ou para destruir, né? Então a logoterapia, ela nos ajuda nessa questão. Ele fala do vazio espiritual, do vácuo existencial que nós vivemos hoje, né? E quando o ser humano encontra um propósito, então ele tem uma vida mais forte, mais segura.
é aquilo que Nietzsche fala, né? Quando você tem pelo que morrer, você enfrenta qualquer como na sua vida, qualquer como na sua existência. Quando você tem por que viver, você enfrenta qualquer situação que está vizinha ou que te ameaça de alguma forma. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Pastor, eu tenho a pergunta da Adriana, Adriane Giglioli. Ela pergunta o seguinte: como fazer, após a pandemia, uma pessoa que adquiriu por medo de pegar o vírus mesmo após ter terminado a pandemia? Sim. Boa pergunta. Essa pessoa se ela adquirir uma fobia social, ela vai precisar de ajuda de um profissional. Nós que trabalhamos com a terapia cognitivo-comportamental e outros profissionais, a gente tem técnicas que vão ajudar essa pessoa a vencer essa fobia, né? É como qualquer outra fobia, medo de avião, medo de animais, enfim, a gente tem uma técnica que a gente chama de dessensibilização, onde a gente vai aproximando a pessoa do objeto de medo, né, de várias formas, usando fotografias, filmes, tal, até que a pessoa consiga vencer essa etapa. É um processo, é feito por um profissional de saúde. Provavelmente nós teremos, sim, várias pessoas que vão enfrentar situações muito complicadas depois da pandemia. Presta atenção nisso. A revista Lancet, que é uma das revistas mais importantes de pesquisas do mundo, uma revista inglesa, ela fez uma análise de uma revisão bibliográfica, né, de vários artigos escritos durante as fases de pandemia que o mundo já atravessou. E uma das coisas que ficou muito evidente é que depois de 3 meses da pandemia, 6 meses, a gente vai ter pessoas ainda com estresse pós-traumático, principalmente o pessoal que trabalha na área da saúde. Eles vão estar vivenciando muitas das aflições que a gente está vivenciando hoje após o término da pandemia. E isso também precisa ser tratado e pensado que isso vai acontecer, para a gente poder se preparar e se prevenir para cuidar daqueles que vão precisar de cuidado após pandemia. Mais alguma pergunta? Pastor, tem da Isabela. Ela pergunta o seguinte: se somos seres relacionais, o isolamento certamente tem um impacto em nós. Como saber se o que eu sinto é solidão ou falta de solitude? Ou uma falta básica que sinto como ser humano que preciso acolher? Bacana. Quem fez a pergunta? A Isabela. Muito bom, Isabela. Excelente pergunta. Isabela, uma coisa importante, sim, é a gente, diante de todo esse cenário, a gente não perder as nossas conexões, a gente estar em constante conexão com aquelas pessoas que a gente ama, né? Ainda que seja de forma virtual, que a gente possa falar com elas todos os dias, que a gente possa ter um tempo com essas pessoas, né? É importante, isso nos ajuda, né? Se você morar sozinho, por exemplo, né? Vai nos ajudar a não se fechar para o mundo. Né? O confinamento, o isolamento, de fato, ele acontece quando você não tem acesso ao mundo. E isso a gente sabe que adoece muito. Né? A gente pode utilizar das tecnologias que temos para não perder esse vínculo. Né? É claro que não é a mesma coisa que um abraço, né? Não é a mesma coisa de um beijo, enfim. Né? Mas isso já nos alimenta de alguma forma. Nós somos relacionais e afetivos, então a gente precisa de afeto, né? E esse afeto pode acontecer até de maneira virtual, por enquanto. E aí a gente vai suportando tudo isso. Como que eu sei definir o que é solidão, a diferença, né, da solidão, da solitude? A solidão é desconforto, tenha certeza disso. A solitude não gera desconforto. Na solitude você tem um prazer em estar só, você separa aquele momento para estar só, né? Diante de toda uma confusão de ideias, de vozes, de falas, você escolhe o silêncio naquele momento, para você estar só, estar com você, estar com Deus, ou estar com alguém que você ama também, né? Alguma outra pergunta?
está perguntando de novo aqui. Ela perguntou se essa fobia social poderia ser evitada com os encontros online ao vivo com as pessoas. Isso ajuda ou não? Ajuda muito. Quem fez a pergunta? André, Espírito Santo. Joia. André, ajuda muito, ajuda muito. Essas conectividades que a gente tem ao vivo, online, ao mesmo tempo, nos ajuda muito a gente estar aí trocando afetos, né? Trocando olhares, porque você consegue olhar a pessoa. Enfim, isso nos ajuda muito. Não nos assegura, mas minimiza a possibilidade de a gente viver uma fobia social depois. Com certeza, ajuda muito. Pastor, tem uma outra pergunta. Essa pergunta seria a minha. Por que na terceira fase da quarentena nosso emocional se agrava tanto? Exatamente porque porque é uma situação da qual a nossa mente não dá conta, Sandra. A gente não está acostumado a viver isolados e confinados. E nós vivemos numa sociedade, né? Nós vivemos nos relacionando e a nossa mente ela tem que ser desafiada constantemente, né? O novo, né? Apesar de ele ser amedrontador muitas vezes, ele gera em nós um desejo de conhecer, né? E quando você está limitado nessa caminhada, né? Nesse movimento, isso nos traz, então, um sentimento de desamparo, né? É um desamparo que a gente vive. Então, e com isso, a gente tem E como a gente não controla isso, isso pode ser expressado, muitas vezes, por raiva, irritabilidade, porque são coisas que a gente não controla. O desejo é de estar no mundo, né? Nós somos criados para fora, nós somos criados para ir, né? Nós somos criados para estarmos aí, né? Administrando esse mundo. O próprio Deus nos criou assim. Quando Deus diz, olha, você vai... cuida desse jardim, né? Cuida desse jardim, ele nos dá um mandato cultural, né? Tipo, olha, seja excelente nisso que você faz, nessa administração que você faz, né? E quando isso nos é impedido, então nós temos uma reação, a nossa mente tem uma reação. Por isso que depois de 3 semanas a gente entra nesse estado, né? E uma coisa importante, Sandra, é assim, o que nos garante a saúde são as rotinas que a gente cria. Quando a gente fez vários trabalhos em países em situação de catástrofe, né, com o pastor Marcos Gravas, Conexão Voluntários em Campo, num projeto que chama Tour of Hope, que é a Caravana da Esperança. Uhum. Nesses países, assim que eles são atravessados por alguma catástrofe, a primeira coisa que a gente faz quando chega lá é tentar organizar as rotinas das pessoas. Por quê? Porque se a mente ficar mais de 3 semanas, 4 semanas sem organização, ela entra em estado patológico. Nós somos seres organizacionais. Por mais bagunçado que seja nosso guarda-roupa, para nossa mesa, né? A gente sabe onde estão as nossas coisas. Então, nós somos assim, a gente se organiza. E num momento desse, às vezes a gente perde a organização. E aí a gente entra em estado patológico também. Por isso que é importante manter as rotinas. Flexíveis, mas manter as rotinas. Isso nos ajuda. Ok, obrigada. Imagina. Mais alguém? A Rosana quer saber... você falou sobre meditação. Isso é de Deus? Rosana, boa pergunta, né? A meditação, ela pode ter várias formas de expressão, né? Se você for pensar nas filosofias orientais, você vai entrar numa meditação que com certeza não abraça, não é cristã, né? Aí eu diria para você, corre-se riscos, né?
Agora, você tem uma meditação que é uma prática cristã, né? Se você abrir o texto de Gênesis, quando Isaac, assim que Rebeca chega, né, que o servo traz Rebeca, diz o texto que que Isaac saiu à tarde para meditar no campo. A palavra lá, isso está na Bíblia, eu acho que em todas as traduções deve usar a mesma palavra, né? Então procura lá, quando Isaac encontra Rebeca, nesse encontro, diz o texto, Isaac saiu para meditar. Então, existe uma meditação cristã que a gente pode usar. Eu não sei se você já ouviu falar, Rosana, de Madame Guyon. Madame Guyon foi uma cristã do início do século XVI, XVII. Ela foi presa, ela ficou em claustro, porque a igreja da época não aceitava as ideias dela, achavam muito progressistas e perigosas, né? A gente fala que ela é uma mística cristã. E ela escreveu um livro belíssimo que chama Nas Profundezas de Cristo, onde ela nos ajuda, onde ela nos ensina a oração da contemplação. E é fantástico. Olha, se você tiver oportunidade, eu tenho em PDF, eu posso passar para o Ilcinho, e aí você fala com ele e ele passa para vocês. Chama Nas Profundezas, experiencializando as profundezas de Cristo. E aí ela ensina a gente a fazer uma meditação na palavra de Deus, que é maravilhoso. Assim, se você tiver a oportunidade, leia o livro, vale a pena. E é uma prática que é feita pelos cristãos, pela patrística, né? Até 200 séculos depois de Cristo, a igreja usava essa prática, mas a gente foi perdendo isso conforme a igreja foi avançando, né? Quando a igreja foi para o deserto, não sei se você está a par da história da igreja, teve um momento que a igreja foge para o deserto para fugir da corrupção de Roma. Ali eles mantinham essas práticas, e isso é muito saudável e traz para a nossa alma, principalmente nesse momento de pós-modernidade, um refrigério. Bom, é o tipo de meditação que é positiva, né? Que não entra na parte filosófica, hinduísta, ou shintoísta, ou budista. É outro tipo de meditação, tá bom? Mais alguma pergunta? Sim, pastor. A Patrícia está perguntando se é normal nessa fase a gente chegar em casa depois do trabalho e sentir uma pressão tão grande e chorar copiosamente. Então, Patrícia, o que você está sentindo é o peso de tudo isso que a gente está vivendo, né? É normal, sim, a sua tristeza, ela é normal. Agora, presta atenção, Patrícia, por exemplo, né? Eu vou dar para você 9 critérios que nos ajudam a entender se a gente está com depressão. O primeiro é a perda de interesse pelas atividades do dia a dia. Se você perceber que você está perdendo o interesse pelas coisas, parece que nada te dá mais prazer, anote isso, tá? Tristeza, essa tristeza ela pode durar parte do dia, a maior parte do dia ou o dia todo, né? Você está falando dessa tristeza, que você chega, sente tristeza e chora. Isso acontece mais algumas vezes durante o dia? Presta atenção nisso. Tá? Alteração no sono. Você percebe seu sono alterado? Né? Insônia. Ou insônia inicial, você demora para dormir. Insônia intermitente, você acorda várias vezes durante a noite, tem dificuldade para voltar a dormir. Insônia matinal, acorda muito mais cedo e não consegue dormir mais. Ou hipersônia, sente sono o tempo inteiro. Perceba se tem alguma alteração nisso. Perda de interesse, tristeza, alteração no sono, alteração no apetite, ou para mais ou para menos. Perda de energia, se sentindo muito cansada, sem força, sem ânimo. Perda de concentração, dificuldade para tomar decisão, parece que você não consegue focar. Autocrítica muito exacerbada, se coloca para baixo. Né? Lentificação, você se percebe mais lenta para fazer as coisas, ou mesmo para raciocinar, ou se sente muito energizada, e pensamentos de morte. São os 9 critérios que a gente tem para depressão. Se você tiver 5 por mais de 2 semanas, pode indicar um quadro depressivo.
aí você precisa de ajuda, tá? Depois você pode conversar com o Wilson. A gente tem um grupo chamado MAP, que pode tentar te ajudar e te acompanhar nesse momento, que é o Ministério de Apoio Pastoral e Emocional da nossa igreja. Então, se você perceber que você tem mais desses 5 critérios, fala com o Wilson, né? E ele vai passar para nós o seu contato, e a Márcia e o Miguel, que são líderes desse ministério, vão entrar em contato com você, tá bom? Deus te abençoe, viu, Rosana? Mais algum? Pastor, o Aparecido Rise pergunta o seguinte: se o Espírito Santo habita em nós, então como nós, podendo ser cristãos, pode sentir solidão? Muito bom, muito bom. Boa pergunta. Qual o nome da pessoa? Aparecido Rise. Aparecido, boa pergunta. Olha, o Espírito Santo, ele habita em nós, né? Como habitou em Jesus. E quando Jesus vai para o Getsemane, ele fala para Pedro, Tiago e João: por favor, orem comigo, fiquem comigo. Diz o texto, Jesus dizendo: a minha alma está triste até a morte. A minha alma está triste até a morte. Fique comigo, vele comigo. Naquele momento, Jesus queria a companhia deles, né? Naquele momento, Jesus queria estar com eles. E aí Jesus diz o texto que ele volta, os discípulos estão dormindo, e Lucas fala que eles dormiam de tristeza, né? Isso faz parte, né? Se sentir só, quando você não tem ninguém e você deseja, faz parte da nossa humanidade, né? A gente não pode esquecer, Aparecido, que nós somos gente, né? E gente sofre, gente tem medo, né? Gente tem angústias, gente tem ansiedades, né? O apóstolo Paulo tinha ansiedade, ele fala: a preocupação com as igrejas, ela me deixa doido ali, né? Parafraseando. Ele manda Epafrodito, ele manda Timóteo checar as igrejas, porque a preocupação tomava conta da mente dele, né? A gente tem Elias, que vai para a caverna numa depressão muito grande, ele diz: me mate, Senhor. A gente tem Jonas, né? Fugia de Deus, né? Aí você pode falar: pô, ele estava em pecado, tal, né? Mas me mate. Você tem várias pessoas que foram atravessadas na palavra de Deus com sofrimento, com depressão, com solidão, com angústias, né? A minha alma está triste até a morte. Jesus fala: todos me deixaram. O apóstolo Paulo, ele diz: todos me abandonaram. Era um sentimento de abandono que ele tinha. Isso não o tornava disfuncional, mas ele não negava o sentimento que ele tinha. É importante que a gente não negue os nossos sentimentos, que a gente assuma diante de Deus o que eu sinto, né? E se você se sentir só, Aparecido, é porque você é gente. E gente, às vezes, se sente só. Gente, às vezes, quer abraço. Gente quer colo. Gente quer beijo. Não é? Gente quer estar com gente. É isso. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Espero que eu tenha respondido. Você não precisa você não precisa concordar comigo, viu, pessoal? Ninguém precisa concordar comigo em nada do que eu estou dizendo. A gente pode continuar amigos do mesmo jeito. Mas essas são as minhas percepções e as minhas interpretações com relação à palavra de Deus, tá bom? Mais alguma pergunta? Pastor, oi. A pergunta é da Ana Pierrotti. Ela diz o seguinte: como manter a calma, não ter medo quando o pai de família está trabalhando, saindo diariamente e temos 2 crianças em casa? Ana, só pode ser psicóloga, né? Vou fazer a pergunta. Manter a calma é difícil, viu, Ana? Manter a calma é difícil. É confiar em Deus e procurar e tomar as medidas necessárias, né? Por exemplo, quando eu saio para fazer as compras do supermercado, né? Agora aqui a gente briga. Quem que vai no supermercado? Sou eu. Antes todo mundo odiava ir no supermercado, né? Agora é a briga para ir no supermercado. Bom, enfim. Quando a gente sai, o que a gente faz? Quando a gente volta, primeiro a gente sai de máscara, né? A gente não anda por aí sem máscara. E anda com o gel, com álcool gel 70 também sempre à mão, né?
Chegou em casa, a gente não entra com as roupas que a gente usou lá fora. A gente vai deixar essas roupas tudo fora, na lavanderia, né, numa área da casa onde possa ser recolhida e ser lavada. Né? E aí vai direto para o banheiro, toma banho, para depois tocar nas crianças, para depois abraçar as crianças. Então, isso tem que ser uma rotina, a gente tem que adaptar-se a isso. Né? Eu não posso chegar em casa depois de uma tarefa fora e abraçar minha filha, eu estou pondo ela em risco. Ou beijar minha esposa, eu estou pondo ela em risco. Né? Então, primeiro eu vou me cuidar, eu vou me assear, vou me banhar, enfim, a hora que eu tiver ok, aí eu faço, aí eu dou o meu abraço, enfim, né? Então, essas são precauções. Me garante que ninguém vai pegar? Não, não garante, mas minimiza. Minimiza a possibilidade, né? Então, assim, o que você puder fazer para poder minimizar a possibilidade de contágio, faça. E aí ore, né? Porque ninguém controla isso, né, gente? São variáveis que nós não controlamos. E aí é aquilo, olha, tá nervoso? É a respiração, né, do coração. Senhor Jesus, toma conta disso. Senhor, toma conta disso, né? E aí vai tranquilizando a sua alma, que esse é o meio da gente poder sobreviver a esse momento. Deus abençoe, Ana. Mais alguma pergunta? Pastor, a Thaís Santos, ela faz mais uma colocação, né? Sim. Ela disse que seria importante sermos otimistas e aproveitarmos a quarentena e aí fazer outros exercícios, tipo tanto atividade física como leitura, cursos online, para que podemos aproveitar de uma forma útil esse tempo de quarentena, né? E aí acho que nessa questão de não se sentir só, com cursos online, com atividade física. Eu acho que é mais muito bom. Uma orientação aí, né? Bacana. Quem falou sobre isso? A Thaís Santos. Muito bom, Thaís. É isso mesmo. A gente aproveitar esse tempo, fazer disso uma oportunidade para o crescimento, né? Mas tomar cuidado para a gente não se encher de atividades até ponto da exaustão. A gente tem que ter intervalos e breaks aí para poder respirar, né, e poder fazer outras coisas. De tempo em tempo, a minha esposa me chama para um cafezinho, me chama para sentar à mesa, né? Isso é muito bom, porque eu entro no engajamento, no flow, né? E aí, ó, ela está aqui fazendo sinal. Você é o máximo. É isso mesmo, né? Isso me ajuda a sair do engajamento. Com a filhinha, é óbvio, né? Que ajuda a sair do engajamento e a ter essas pausas que são tão importantes e salutares para nós. Muito bom, Thaís. Pastor, tem uma pergunta minha. Como ser feliz só e como praticar a solitude? Como ser feliz só e como? Praticar a solitude. Bacana. Como ser feliz só, eu acho que é uma questão muito nossa, né? Assim, é você encontrar, Luciana, em Cristo, esse lugar de satisfação, de plenitude, né? Eu acho que é um exercício para a vida. É um exercício para a vida, né? Onde você coloca Deus ali como o mais importante, né? Aquele que você almeja, onde você coloca nele a sua alegria. Sabe Jesus, a alegria dos homens, a música, né, de Bach, né? Jesus é a minha alegria. E ali encontrar a satisfação e a alegria nisso. Agora, é um processo, é uma caminhada, porque, né, como o Aparecido falou, né, como que eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, eu me sinto só. Sim, a gente precisa de gente, né? Deus nos criou para estarmos sós,
E aí eu não estou falando de casamento, né? Eu não estou falando de de casamento. A gente pode ter amigos que são mais chegados que um irmão, né? A gente pode ter amigos que preenchem essa nossa necessidade de afeto, né? Você vê aquele trio, né? Pedro, Tiago e João, o tempo inteiro junto, né? Jesus tinha os seus íntimos, né? Não que ele amasse mais esses do que outros, né? Mas aqueles talvez tivesse mais a ver com ele, não sei, né? Não sei. Foi a escolha deles, né? E nós também temos os nossos escolhidos ou escolhidas, né? Que caminham com a gente. E essas pessoas, muitas vezes, elas suprem essa afetividade nossa. Agora, a solitude é uma disciplina. E o que é disciplina? O Henry Nouwen é um escritor holandês, um padre holandês. Ele diz o seguinte: disciplina é o espaço que você abre, onde você permite que Deus fale com você e você fale com Deus. Então, disciplina é esse espaço durante o seu dia, né, que você vai guardar para estar com o Senhor. E isso é a solitude. Esse é o momento de solitude, onde você está com Deus, onde você está totalmente para Ele. E isso também é um exercício. Esse livro que eu indiquei, Experiencializando as Profundezas de Cristo, nos ajuda a entender e a entrar nessa solitude. Eu vou passar para o Wilson para você ler, você vai adorar, eu tenho certeza que você vai amar o livro, que é muito profundo e muito especial. Mais alguma pergunta? Pastor, nós temos uma aqui, então, para a gente estar encerrando aí o quadro de perguntas, tá? Ok. É do Marco Aurélio. Uhum. Ele diz o seguinte: se Jesus não possuiu a natureza adâmica que gera tristeza, então como ele sentia tristeza? Boa pergunta. Gostei, Marco Aurélio. Eu acho que você é um teólogo, né? Mas aí a gente está falando de uma... Jesus foi 100% homem e 100% Deus, né? Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se cansou. Da mesma forma que fisicamente ele expressou essas necessidades, né? Diz o texto que em João 4, quando ele senta ao poço, ao lado junto à mulher samaritana, ele tinha sede, ele pede, dá-me de beber, né? Há texto que ele tem fome, né? Ele tem cansaço, diz o texto que ele dormiu na proa do barco, né? Porque ele estava cansado das atividades do dia. Então, da mesma forma que ele sentia fisicamente tudo isso, o lado emocional de Jesus também era humano, né? Ele sentia tristeza, minha alma está triste até a morte, né? Isso é humano, né? Isso é humano. Então nós temos Deus, quando ele se fez carne, ele tinha toda a divindade, né? Com exceção da onipresença, ele tinha a divindade sobre ele, mas ele tinha a humanidade sobre ele, né? Isso é muito claro, né, na teologia, né, Miguel? Miguel estudou teologia aí, né? É muito claro que Deus é 100% homem, Jesus 100% homem, 100% Deus. Por isso que o sacrifício dele foi perfeito por conta de tudo isso. Ele podia ter pecado. Ele podia ter pecado. Mas ele decide não pecar, ele resiste ao pecado, né? E ele vai para a morte de cruz, sem pecado, então, realizando o sacrifício necessário. E Hebreus fala, para purificar as coisas tanto da terra quanto dos céus. Olha que coisa maluca, né? Espero um dia entender isso, né? Mas ele entra nesse santuário celeste, né, com o sangue dele, para a justificação dos nossos pecados. E aí paga a dívida que era impagável, né, queridos? Uma dívida que era impagável. Jamais devemos esquecer pelo preço que fomos comprados. Fomos comprados por preço de sangue. E o sangue do próprio Deus.
Um Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que mostrou a sua glória. Um Deus que não poupou esforços para ter você e eu do lado dele. Esse é o nosso Deus. Um Deus que sabe que é sofrer. Por isso ele pode se apiedar de mim e de você e nos receber nos braços. Amém? Amém. É isso, gente. Queremos agradecer. Que bom estar com vocês. É sempre muito bom te ouvir, aprender contigo. Agradecer a participação de todos pelo nosso chat. Bastante participação, graças a Deus. Bom ver vocês por aqui, nesse tempo de quarentena. Deus nos proporcionou esse tempo de encontro, mesmo que virtual, né? Ele é muito bom. Obrigado, Sandra. Obrigado, Luciana, Marcelo e Keila. E que Deus nos ajude. Agora eu vou pedir para o Miguel orar pelos pedidos de intercessão e fiquem atentos que logo, logo retornaremos online novamente, tá bom? Amém. Ficam com Deus. Grande beijo. Amém. Amém. Como é bom ouvir falar da palavra do Senhor, como é bom quando a gente realmente pode abrir o nosso coração, falar o que queremos, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui um versículo que fala muito sobre essa questão de solidão, né? Que é Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. E lá no versículo 8 ele diz assim: se eu subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás também. Né? O Senhor está em todos os lugares, o Senhor está presente, Ele é o Todo-Poderoso. É esse Senhor que nós confiamos, é esse Senhor que nós buscamos. E quando você se sentir só, quando você sentir a solidão sozinho, creia que o Senhor está aí, ao seu lado, está realmente junto com você. Eu quero compartilhar aqui alguns pedidos, né, que nós recebemos e vamos estar orando. A Lourdes Arcanjo pediu oração pelo Aguinaldo, que ele acabou de ir para a UTI. Lourdes, nós vamos estar orando para que o Senhor visite ali o Aguinaldo na UTI. Cláudio Ferreira, ele pede pelo filho, Felipe. Faz tempo que ele não entra em contato, né? Ele mora sozinho, ele está sentindo falta do filho. Nós vamos orar para que o Senhor toque no coração dele, para que o filho dele possa procurá-lo. A Laide pede pela irmã, que perdeu o emprego. A Olaide Guimarães pede para orar por ela e pela família. Rose Santos, a cura do Rafael, que está com Covid-19. Vamos orar, vamos pedir cura, vamos pedir salvação. A Cleide Pereira, pelo filho que é feirante, está exposto, né? E tem muita gente que realmente está sentindo essa dificuldade, essa luta, que os maridos, os filhos saem para trabalhar. Mas nós queremos que o Senhor está protegendo. Vamos fazer a nossa parte, fique em casa, quem pode ficar em casa, e vamos estar orando, tá bom? Eu vou convidar a Márcia para vir aqui comigo, né? E nós vamos estar orando juntos aqui, intercedendo por esses pedidos e mais alguns que nós não falamos, mas nós vamos orar pelo Senhor, tá bom? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, como é bom, que momento gostoso de, Senhor, estarmos todos juntos, Senhor. Apesar da distância, Senhor, cada um em seu lar, mas, ó Deus, é o Senhor que nos une, Senhor. É o Senhor que realmente está presente em nossas vidas, em nossas orações, em nossas necessidades, o Senhor que atua, o Senhor que nos socorre, o Senhor que trabalha. Por isso, Pai, agora nós estamos intercedendo, Senhor, por esses pedidos que foram colocados, ó Deus. São pessoas que buscam o Senhor porque creem, porque sabem quem é o Senhor, sabem que é o Todo-Poderoso, que só o Senhor pode fazer. É o Senhor que está presente em todos os lugares, dentro de uma UTI, o Senhor que está ali no lar de um filho que está afastado, o Senhor, ó Deus, que supra as necessidades financeiras, o Senhor que faz realmente a grande obra na vida de cada um de nós. Pai, que no momento que sentimos sozinhos, ó Deus, o Teu Santo Espírito toque em nossos corações, que nós possamos sentir a doce presença do Espírito Santo, trabalhando, agindo, confortando, Pai. Oramos e lembramos das famílias que têm perdido, Senhor, seus familiares para essa doença e outras, Pai, que o Senhor esteja confortando, Senhor. Pessoas que também têm seus familiares no hospital, Senhor. Pessoas que têm seus familiares adoecidos. Ó, Pai, vai com a mão de poder. Pedimos pela mão de cura, Senhor, sobre essas vidas, Senhor. Pedimos, Senhor, também pelas necessidades, Senhor, pelos seus familiares, Senhor. Fortalece a cada dia, Senhor, ó Deus, teu povo, Pai. E, ó Deus,
Que essa palavra hoje falada, Senhor, que essas perguntas, que não são perguntas, porque eu creio que é o Senhor falando, é o Senhor, ó Deus, despertando, Senhor, possa trabalhar nos nossos corações. Sim. Nós oramos, Senhor, agradecemos e confiamos no Senhor, porque sabemos em quem cremos e sabemos quem é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória Deus a Deus. abençoe. Até o próximo encontro. Amém.